Bom, pessoal, na era Vargas, o Getúlio Vargas, que tem um monte de apelidos, um deles é pai dos pobres, né? O homem que inventou a carteira de trabalho, é desenvolvida a indústria de base. O que é a indústria de base? Pensa comigo, qualquer empresa, para se desenvolver, tem que ter uma matéria-prima. No caso, a gente chama de indústria de base, por exemplo, o aço está relacionado à indústria de base. Por quê? Ele é o alicerce. Para qualquer construção civil, você não constrói um prédio sem ter o ferro para que ele vá nos seus alicerces. Você não constrói automóvel se você não tiver ferro, não tiver aço. Você não constrói linha de trem, você não constrói ponte. Então, na era Vargas, vai se dar prioridade à indústria de base, porque ela serviria de chão, de alicerce para todas as outras que viriam posteriormente. Foi muito bem planejado isso. Você pode ter um monte de coisas contra o Vargas do ponto de vista político, mas isso foi bem planejado. Outra coisa ainda da era Vargas, tá? É o petróleo, que já vem lá de Monteiro Lobato, que muita gente só conhece o Monteiro Lobato por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo, mas o Monteiro Lobato foi um dos defensores. Quando você olhar uma placa assim antiga, do pessoal fazendo uma passeata, o petróleo é nosso, isso já vem de Monteiro Lobato, que Getúlio Vargas viabilizou politicamente para que a Petrobras, que também é uma indústria de base, por que ela é de base? Veja, o carro não vai se movimentar se não tiver combustível. Automaticamente, eu estou falando de petróleo, dá a impressão que o petróleo só é para gasolina e diesel. Você agora não tenha dúvida que está usando alguma coisa que tem petróleo. No nylon vai ter petróleo. Muitas roupas utilizam o petróleo para alguns fios. Então ele está presente na nossa vida desde o transporte à vestimenta. Então lembre-se sempre deste momento da era Vargas, esta indústria de base, ok? A próxima etapa da industrialização brasileira está relacionada ao governo Juscelino Kubitschek, o JK. Pessoal, veja a data quando ele assume o poder, é pós-Segunda Grande Guerra. Ou seja, o mundo já estava se recuperando desse trauma que foi algo arrasador, destruiu a Europa inteira. A América ficou livre, né? O Brasil ficou livre, participou com algumas pessoas disso, mas não foi nada que prejudicou o país, mas JK vem e faz um plano. Qual era esse plano? Crescer 50 anos em 5. Audacioso isso, né? Conseguir evoluir tanto em tão pouco tempo. Ele não conseguiu tudo isso que tinha planejado, atingir todas as metas, mas uma boa parte delas, sim. Quais foram? Daí era dar infraestrutura para aquelas indústrias de base que teve início lá no governo do Getúlio Vargas. Quais eram essas infraestruturas? Pessoal, as estradas. Nesse momento, o pessoal dos Estados Unidos, da Alemanha, tá certo? Da Inglaterra, chega para o Juscelino e fala o seguinte: para eu instalar uma fábrica da Volks no seu país, eu preciso que você construa estrada. Para eu instalar uma fábrica da Ford no seu país, eu preciso que você construa estrada. Tem lógica? Caso contrário, iam vender carro para quem? Para um carro se movimentar, era necessário ter estradas. Ok? Lembra lá no início que eu falei para vocês que nós sabemos fazer avião, e até vocês viram as imagens, mas não sabemos fazer carro? Olha só o quanto de dinheiro o Brasil perde em usar uma marca de fora, usar uma marca alemã, como é a Volks, usar uma marca francesa, como é a Renault, uma marca estadunidense, como é a Ford. Por quê? O dinheiro, a maior parte do lucro do automóvel produzido aqui vai para esses países, onde tem a origem empresa. Turma, eu não estou fazendo com vocês aqui um discurso de esquerda ou de direita. Isso é uma lógica. Veja, o país que é o dono da marca recebe royalties por isso. Pergunte para um japonês
se ele compra filme da Kodak? Ele vai comprar filme da Fuji. Por quê? Para que o dinheiro fique dentro do seu país. Então, essa história que o Brasil não poderia ter desenvolvido um carro seu, tem algum problema político muito sério aí. Porque se nós sabemos fazer o avião, como eu disse, tá, que é muito mais complicado, muito mais difícil, por que a gente não pode fazer um carro nosso? Por que você que vai fazer talvez engenharia elétrica, engenharia mecânica ou qualquer outra engenharia, não vai sentar com um grupo de amigos, não vai inventar um carro nacional e esta indústria vai receber um incentivo num primeiro momento e depois esse carro vai estar circulando por todo o país. Então, eu gostaria que você pensasse sobre isso, porque não adianta a gente decorar quantas fábricas vieram, a data que elas vieram, se você não fizer uma analogia, certo? Fazemos o avião, mas não fazemos o carro, ok? Pessoal, você está vendo aí uma imagem de Brasília, lá no Distrito Federal. Esse é mais um feito do governo JK. Brasília, no interior do país. A capital no interior do país. Mas o que tem a ver isso, você deve estar se perguntando. Lembra que eu falei antes que o interior do país era algo isolado? Para você chegar no Mato Grosso, certo? Onde hoje está Cuiabá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ou chegar em Rondônia, era quase impossível. Era no lombo de burro, chegava na beirada do rio, tinha que fazer uma jangada, não tinha uma estrada para chegar onde hoje é Brasília ou onde hoje estão essas capitais como Porto Velho, como Cuiabá, como Campo Grande. Aquilo era sertão, aquilo era isolado. Ainda existiam tribos indígenas que não tinham feito contatos com o chamado homem branco, o chamado homem civilizado, entre aspas, é claro isso. Então, o feito de JK levar a capital para o interior fez com que acontecesse o seguinte: atraiu pessoas para morar também nesses lugares. Porque a infraestrutura foi junto. A partir daí, se constrói estradas, se constrói aeroportos, ou seja, chega uma infraestrutura. Chegou a energia elétrica logo depois. Eu lembro, vou contar uma experiência que eu tive, claro, isso acaba contando a minha idade, mas nos anos 70 eu fui até Rondônia. Naquele tempo não tinha asfalto, foi uma semana dentro de um ônibus. E eu lembro que era um período de chuva, em alguns momentos eu olhava pela janela do ônibus aquela fila de caminhão encalhado. Olha quanta coisa se perdeu, né? Mas era o início da BR, que foi logo depois construído o asfalto, e a coisa funciona. Hoje você consegue transitar rapidamente de um ponto ao outro do país. É claro que a estrada não chega ainda até Manaus, a Transamazônica está abandonada, não tem uma ponte atravessando ainda o Rio Amazonas. Pense nisso. Já é um exemplo que você consegue imaginar como era nos anos 60. Não tem uma ponte que atravesse o Rio Amazonas em lugar nenhum de sua extensão. Tá certo? Então, Brasília, lembrando, é o momento que leva a infraestrutura para o oeste do Brasil, para o sertão, para aquela região que estava abandonada. Claro que ele fez isso com medo também que o Brasil perdesse essas terras, porque quem ocupa, quem está no lugar, faz uso capião e torna-se dono. Da mesma maneira que nós fizemos com o Acre. O Acre não era nosso, ocupamos, depois de muito tempo ali, passa a pertencer àquele país. Com medo que os países de fora, dos outros países ao redor do Brasil, ocupassem esse lugar, esse sertão, o Brasil se obrigou a fazer isso e começa pelo Distrito Federal, por Brasília. Mais um detalhe. Uma manifestação no Rio de Janeiro, onde estava a nossa capital, qualquer erro que o governo fizesse, era fácil ir lá cobrar, né? Aí levar a capital também para o interior tornava mais difícil. É claro que hoje isso não tem mais sentido, mas durante muito tempo foi feita essa leitura. Levou a capital do Brasil para o interior, lá no meio onde ninguém consegue chegar e fazer um protesto contra o governo. Hoje não é mais possível isso porque você tem internet, tem o telefone, tem a TV, isso está em todos os lares, tem o rádio de uma maneira bastante disseminada, então não faz mais sentido essa leitura, mas muita gente já fez, muitas pessoas analisaram assim. Tá bom? Pessoal,
Agora, vamos dar uma analisada como que está a indústria hoje, a indústria contemporânea, como é que ela está distribuída em nosso país, em nosso Brasil. Tá certo? Acompanha comigo esse gráfico. Dá uma olhadinha nele. Eu juntei todos os dados do IBGE, coloquei no programa do computador e gerei esse gráfico para que você tenha uma noção da distribuição. Veja aonde mais se concentra a indústria no Brasil. São Paulo. Perceba, o estado de São Paulo tem mais de 30% da indústria brasileira, apenas em uma unidade da federação. Veja a segunda que mais tem indústria no Brasil, Paraná, Santa Catarina. O restante tem uma percentagem muito pequena. As outras 27 unidades da federação, veja por cada fatia da pizza, esse é um gráfico de pizza, né? Como tem uma percentagem muito pequena. Isso significa o quê? Pouco emprego nesses estados, né? Isso é um problema sério. Este gráfico mostra o que acontece com o Brasil na distribuição da população. Grave-o, que nós vamos ver um mapa na sequência, não o próximo, o outro, que vai mostrar a distribuição da população. Agora veja este mapa aqui, baseado no gráfico. Baseado no gráfico, esse mapa está mostrando que nós temos a indústria concentrada no sul e no sudeste, o centro-oeste apenas nas capitais, perceba, Campo Grande, certo? Cuiabá, um pouquinho de indústria em Porto Velho, daí quase nada no restante, a não ser, olhe para Manaus, onde que tem a Zona Franca. Zona Franca de Manaus, o que é isso? O termo Zona Franca, no caso das leis brasileiras, está associado ao seguinte: uma indústria que se instala neste ponto paga menos tributo. Por isso que foi